a notícia que todos esperavam do INSS. Vou trazer para vocês aqui como reverter uma situação que prejudicou muita gente. Atualmente, o Instituto Nacional do Seguro Social, que você conhece como INSS, é um dos órgãos responsáveis pela gestão de benefícios previdenciários do regime geral e de outras assistências. Só que não faz muito tempo, acho que vocês lembram, não faz tanto tempo assim, que o INSS era um órgão de fácil acesso ao povo. O povo tinha fácil acesso ao INSS, bastava você ir no INSS, ser atendido. Pouco antes da reforma da Previdência, que foi constituída, a reforma constitucional de 2019, o INSS já apresentava dificuldades para gerir as demandas de pedidos, vindo da acumulação da extensa fila de benefícios. Vou explicar uma situação. Eu trabalho com o INSS há 20 anos e eu me recordo que a partir de 2017 o INSS não atendia mais sem agendamento, devido à falta de funcionários, dificuldades da fila que se aumentava. Vou explicar algo que se agravou durante a pandemia e que, infelizmente, no governo Bolsonaro, ele pagou para que fossem cortados os benefícios. Eu vou provar para vocês aqui e no final do vídeo como solucionar essa questão para que você possa ser beneficiado. Então é de grande importância que você me acompanhe para que eu possa explicar com mais detalhes para quem ficou interessado, é claro. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo que é de extrema importância, vai ajudar milhões de brasileiros. Desde já eu agradeço a cada um de vocês. Eu já compartilho esse vídeo no Facebook, Instagram, Telegram, lista de amigos do WhatsApp. Já deixa aquele like da confiança, aquele joinha. E vou fazer um convite especial para você que ainda não é inscrito, não é inscrita, já aproveita a oportunidade de receber notícias e informações todos os dias. Inscreva-se agora aqui no canal, ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos. É de graça, vocês não pagam nada por isso e eu conto com a participação de vocês aqui nos comentários, com as suas dúvidas e sugestões. Canal Drone Diário, 5 anos correndo atrás para trazer o seu direito. Olha, fonte da informação aqui hoje é um site jurídico, não é da imprensa, tá? É o conjuro.com.br. Então vamos lá, não faz tanto tempo assim, o INSS, como eu disse, era de fácil acesso. Principalmente após a pandemia de Covid-19, o colapso em março de 2020, em face das medidas restritivas de circulação das pessoas, o isolamento social, que visava a saúde e bem-estar coletivo, o INSS demonstrou não possuir competência gerencial para as novas demandas que começaram a aparecer, causando uma crise na análise administrativa vivenciados até hoje pelos segurados que dependem do INSS. A forma encontrada pela maioria dos países no mundo todo para continuar girando as suas máquinas públicas foi o uso da tecnologia em automação. Entretanto, aqui no Brasil não estávamos preparados ainda para essa evolução tecnológica tão repentina. Considerando que a maioria dos segurados do INSS, as pessoas que dependem do INSS, que necessitam dos seus serviços, que são pessoas idosas ou deficientes, ou que não há o investimento de nenhum desses, ou que não haja investimento de nenhuma das esferas do governo em promover desenvolvimento do conhecimento tecnológico, para esse povo, essa parcela da população sofreu muito. São pessoas que, como eu disse, o governo não tem interesse nenhum em ajudar, são pessoas que têm que sair cedo de casa para trabalhar e não têm condições de acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Eu estou falando de um público que precisa do atendimento presencial, sofreu por ter que apresentar requerimentos por telefone através do canal terceirizado do INSS, uma péssima funcionalidade. O INSS não atende o telefone, é um serviço terceirizado, é a central de número 135, que somente aceita ligação de telefone fixo, o que era, sequer aí, nós não temos hoje mais nem telefone público mais nas ruas, eles não existem. Então sofreu por ter que fazê-los por meio também do Meu INSS, canal digital do órgão, disponível
por endereço eletrônico, de internet ou aplicativo de celular, por não ter conhecimento. Em um país com dimensões continentais, ou seja, um país tão grande, para ter uma ideia, caberiam vários países aqui dentro, com uma boa parcela da população vivendo em situação de pobreza ou extrema pobreza. O Brasil, nós tivemos um governo que errou gravemente o INSS ao limitar o atendimento presencial nas agências. O cidadão que dela necessitava, muitas vezes, ele não é alfabetizado, não possui telefone celular, tampouco um computador com acesso à internet em casa. Esse cidadão sempre utilizou os serviços do INSS de forma presencial, né? Experimentava, portanto, uma facilidade de comunicação do INSS que não era para esse público, e ainda não é. Em 2018, a análise de pedidos era concluída na mesma semana, né, do seu protocolo. Então vamos lá. Fez um pedido, na mesma semana o protocolo era concluído, em 2018, antes do governo Bolsonaro. Ou seja, fica muito claro que, primeiro, as alterações promovidas pela reforma da Previdência de 2019, pois o órgão precisou ajustar os sistemas de informação da DataPrev, seguidas, segundo, das restrições promovidas pela pandemia de Covid-19 e terceiro, novas regras de acesso ao INSS foram extremamente prejudiciais ao povo brasileiro. Os efeitos desse novo reagendamento de protocolo de requerimentos foi a má instrução de processos dentro do INSS, pois dependiam da junta de documentos do próprio segurado e o prejuízo financeiro do cidadão vivenciado por sua hipossuficiência tecnológica e porque não sabia ou porque não possuía condições de utilizar as ferramentas disponíveis pelo órgão. Ou seja, não adianta nada a tecnologia se a pessoa não sabe usar. Nesse meio de tempo, nesse interim, o protocolo de requerimentos do INSS, o servidor responsável, a pessoa, o funcionário do INSS responsável pela análise desse caso, quando ausente de algum documento necessário, ou seja, quando falta algum documento necessário para a instrução do pedido e, crucialmente, para efetiva análise do direito postulado, ou seja, de total e fundamental necessidade para o funcionário falar, olha, falta algum documento, né, despachar o requerendo aí a presença de tais itens que faltaram, baixando o processo para cumprir a exigência do segurado. O que é exigência? Quando falta algum documento, o funcionário do INSS fala, faltou documento para eu te dar a resposta. Então você cai em período de exigência. Quando é exigido um documento que está faltando, sob pena de violação do artigo 4º, inciso 6º, 7º, 10º e também 14º do artigo 19, inciso 2º do artigo 67, caput do inciso 1º, todos da portaria do INSS DIRBEM de número 993, de 28 de março do ano passado, de 2022, e responsabilização do INSS pela ilegalidade perpetrada por seu agente, ou seja, baixado em exigência, quando o funcionário do INSS identifica que falta algum documento do seu pedido, ou não, o servidor do INSS deverá proferir decisão fundamentada sobre o requerimento realizado, podendo ser o resultado favorável ao segurado ou o INSS. Então vamos lá. Quem vai decidir o seu futuro, segundo o que foi feito no ano de 2022, nessa portaria do INSS, é o funcionário do INSS. Lembra da fila extensa de benefícios de análise formada lá no começo do governo, em 2019? Visando diminuir essa fila, milagrosamente o governo federal gerou uma norma de premiação pecuniária para os seus servidores para cada processo administrativo encerrado, ou seja, o governo começou a pagar um bônus para o funcionário do INSS encerrar o processo. E sabe o que gerou isso? Vamos lá. Gerou muitos indeferimentos automáticos de benefício, ou seja, uma série de negativas com decisões sem a mínima fundamentação específica do caso e sem oportunizar ao segurado, você que precisa do INSS,
a regularização da instrumentação processual com a baixa, portanto, em exigência. O que significa isso? O funcionário do INSS foi pago pelo governo Bolsonaro para negar benefícios, para encerrar, sem que você tivesse a oportunidade de apresentar documentos ao seu favor. Por sorte, você que está acompanhando o canal Drone Diário, existem alguns casos nesse cenário de negativa do INSS que podem ser reversíveis. E aqui vai a dica: procure reabrir requerimentos através de revisão do ato de indeferimento de benefício, pedindo a retroação do DIB, data de início do benefício, para a DR, data, portanto, ali, né, do seu requerimento administrativo, data de pedido do seu requerimento administrativo, daquele primeiro requerimento em que o segurado preencheu os requisitos de benefício. Para a autarquia, não faz a correta análise de pedido, bem como o pagamento dos atrasados desde a DR, data de entrada do requerimento. Vou resumir para vocês de forma mais fácil. Talvez para os advogados seja mais fácil, mas estou aqui para descomplicar. Para quem teve o benefício negado em 2022, essas pessoas podem pedir para serem revistos os seus benefícios, no pedido retroativo, da data de início do benefício para a data de requerimento, ou seja, o dia que você recebeu, se você fez recurso e começou a receber, isso tem que ser mudado para o dia em que você pediu o benefício a primeira vez. Não se esqueça, a decadência de 10 anos, instituído pela medida provisória 871, de 18 de janeiro de 2019, convertida em lei 13.846, de 18 de julho de 2019, não se aplica desta revisão em virtude da ação direta de inconstitucionalidade de número 6.096. Contudo, o julgamento em questão não modificou a aplicação da decadência para a revisão do ato da concessão do benefício, pois manteve a redação original do artigo 103 da Lei 8.203 de 1991. A lei aplicável a cada caso é aquela da época em que o segurado preencheu o requisito de benefício pretendido, independente da data de entrada do requerimento, que é quando pediu, ou da data de início do benefício. Então vamos lá. Previsão expressa na portaria lá do INSS 2022, a possibilidade de pedido de revisão do ato de negativa, ele é bem explicativo. Os benefícios negados, indeferidos, poderão ser revisados e devem ser observados o seguinte: se não houver apresentação de novos elementos, o INSS efetuará a análise do ato da negativa, ou se houver apresentação de novos elementos no processo, o pedido será analisado como novo requerimento. É o que ressalva o inciso 1º. O que diz? No procedimento de revisão de benefício negado, indeferido, deverá ser verificada a possibilidade de reforma do ato dos elementos originários do processo, situação em que será mantida a data de entrada do requerimento, o dia em que você pediu inicialmente, e desconsiderado novos elementos apresentados, uma vez que os feitos financeiros serão desde a data de entrada do requerimento. Então, para fins de entendimento do inciso 2º, em sendo verificada a possibilidade de deferimento, de ter direito ao benefício, deverá ser solicitado a anuência do requerimento quanto à reafirmação da data de entrada do benefício, para a data de pedido de revisão. Tal entendimento não era diferente em 2015, tá? Continua a mesma coisa. Então, retroação da data de início do benefício pela revisão do ato de indeferimento. Então, você pode pedir para o dia do seu pagamento voltar lá atrás. Teve a negativa pelo INSS, você tem 10 anos para pedir recurso, entrando com a ajuda de um profissional, de um advogado na justiça, e ele vai fazer o quê? Vai voltar no tempo. Quando você ganhar esse processo, tiver a data de início de benefício DIB, opa, peraí, mas eu pedi o benefício DR, data de início de requerimento, lá em 2022, nós estamos em 2023, então tem que voltar um ano atrás e pagar todos os atrasados. E não era diferente, como eu disse para vocês, lá
em 2015. Então, nos casos em que não existir documentos novos, tão somente o erro na avaliação do INSS, o expediente aí deve ser recebido e reconhecido como um pedido de revisão no ato de negativa. Na remota hipótese de se entender que não é cabível o pedido de revisão por negativa do INSS, o pedido deve ser recebido como recurso ordinário dentro do INSS, né, reconhecendo-se o direito lá na agência da Previdência Social do INSS, desde que apresentado no prazo legal. Você sabe que quando é negado, você tem 30 dias para fazer isso. Passado o prazo, você vai ter que ir para a justiça. Então, fora do prazo recursal, deve ser apresentado apenas como revisão e, subsidiariamente, o advogado especialista em INSS deve requerer o seu conhecimento de um novo pedido. Na prática, nós encontramos aqui duas situações, tá? A primeira, em que o recurso, e devidamente instruído pelo profissional, mas mal analisado pelo INSS, é negado pelo funcionário do INSS e deve ser peticionado, feita uma petição no sentido da reanálise do mérito na agência do INSS, sem precisar reverter os autos à justiça, acrescida de protocolo de recurso nos termos. E a segunda opção, perdão, o pedido negado pela análise do INSS e encerrado por erro do INSS, que deverá sofrer um protocolo de revisão de ato negativo, acompanhado de novo pedido de concessão de benefício, visando evitar um novo indeferimento do INSS futuramente na justiça ou contratempos na efeitos aí financeiros de pedido. Veja, de acordo com a portaria lá do governo Bolsonaro em 2022 do INSS, mesmo após a instrução de um recurso, a agência do INSS pode reconhecer o direito do segurado, deixando de encaminhar o recurso para a junta de recursos. É o que prevê esse artigo. Na mesma toada, a portaria, né, nós temos aí, ela traz essas informações. Dessa forma, instruído desse recurso, você não aceita a decisão negativa do INSS, cabe à agência do INSS reanalisar um segurado, caso reconhecido implantá-lo, sendo necessário aí, né, a sua remessa, né, para a junta recursal, somente na hipótese da agência do INSS não estar convencido do seu direito. Então, o que é o conselho? Vai fazer recurso? Procura o advogado para tentar fazer no INSS primeiro. Quanto ao pagamento das parcelas, né, retroativas à data do benefício, ou seja, anteriores à data de início do benefício, devidas desde quando você pediu, data de entrada do requerimento, DR, do benefício, que está previsto, sendo revisto, é entendido, pacificado nos tribunais, ou seja, na justiça, a obrigação do INSS observada, né? Nós temos aí, portanto, informações, a informação importante nos casos de concedida a data de início do pagamento em data diferente à de data de entrada do requerimento, quando você pediu. Nós vamos terminar aqui sugerindo o seguinte, que estejam atentos a esses pequenos detalhes. Cada caso é um caso diferente. Então procure sempre reabrir requerimentos negativos mediante o estudo de todas as possibilidades. Você pode estar deixando de ganhar um dinheiro. Você está deixando dinheiro para trás. Eu vou repetir para vocês. Retroação da data de início de benefício do INSS pela revisão no ato de negativa. Você pode tentar inicialmente dentro do INSS fazer o recurso para falar, olha, está errado. Se você tiver documento, você vai apresentar que o INSS está errado e pedir para ser pago o seu benefício. Se o INSS vier a pagar você fala, opa, está errado, eu tenho direito à retroação lá no início do benefício, quando eu pedi. Então a data de início de benefício DIB tem que ser igual à data de entrada do requerimento, DR, que é quando você pediu. Então você esperou 6 meses, 1 ano e meio, eles têm que pagar tudo para trás se você tiver direito.
Então tem negativa na mão, o que eu aconselho? Procura um advogado para ele voltar no tempo, para você receber os atrasados. Está na norma do INSS. Você pode tentar receber esses atrasados dentro do INSS inicialmente, fazendo recurso, e se der errado, partir para a justiça. Mas o que você não pode é deixar de receber desde quando o INSS errou. Tem que voltar no tempo e receber esses atrasados. Então, mais uma vez, o alerta, procure um advogado especialista para você não chegarem no INSS, pedir o seu benefício, eles pagarem e você ficar satisfeito. Não é bem por aí. Você tem direito a receber todo o tempo que você ficou esperando por erro do INSS. Compartilhe essa informação. Então, volta da data do início do seu pagamento pela revisão do ato de negativa do INSS. É de extrema importância que você compartilhe isso. E qualquer dúvida vocês vão deixar nos comentários para eu voltar em novos vídeos. Vou fazer o seguinte, vou deixar essa matéria aqui na descrição para vocês. Vai ficar aqui embaixo a quem interessar, para que vocês possam ler, compartilhar com outras pessoas. É de extrema importância que as pessoas não aceitem o pagamento do INSS se não tiver o período de atrasados, todo o período que você ficou aguardando, esperando. E aí, o que acontece? O INSS vai ficar com esse dinheiro? Não faça isso, não aceite. Você tem que, vamos dizer assim, voltar no tempo para receber esse benefício. E quem é capaz de fazer isso? O advogado previdenciário. Então, dê preferência para advogados aí da sua região, da sua cidade. Cuidado, sempre alerta as pessoas, cuidado com os advogados de internet. Não estou falando mal, não. Estou falando porque você não tem acesso a esse advogado. Com o advogado da sua cidade, da sua região, você vai ter condições de ir até ele pessoalmente, olhar no olho dele, levar a documentação para que você possa ser ajudado. Desde já eu espero estar ajudando, espero que vocês tenham entendido essa situação que infelizmente, né, lá em 2019, milagrosamente, o governo ficou 4 anos sem fazer, né, a lição de casa e acabar com a fila do INSS. De repente, do meio do ano para o final, 2022, a fila milagrosamente acabou, né? Estava diminuindo, não acabou não, mas ela estava diminuindo. Por quê? Porque começaram a ser negados automaticamente pela tecnologia, sem que um funcionário do INSS desse a oportunidade de você, portanto, ter uma segunda chance. Isso tem reversão, você pode pegar essa negativa e pedir por erro do INSS, que não deu a oportunidade de você conseguir o seu benefício, sendo que você tinha direito. Busque a ajuda de um advogado. Eu espero estar ajudando vocês com os vídeos do canal Drone Diário, 5 anos aqui ajudando as pessoas a correr atrás do seu direito. Comente, participe, não é inscrito, já se inscreva. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Meu muito obrigado a todos pela participação, pela presença. Quero deixar um forte abraço de agradecimento ao carinho que eu tenho recebido das pessoas nos comentários. E eu sigo aqui trabalhando para trazer informações para vocês. Eu espero de coração estar ajudando. Participe dos nossos vídeos. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo.